Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Divagação Científica, um bate-papo entre doutores sobre os percalços e percursos da vida acadêmica. Eu sou a Márcia Zanata, pesquisadora. Eu sou a Natália Simon, professora universitária. E hoje nós conversaremos sobre o lazer dos cientistas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Bárbara Leal. Ela é graduada em Química, tem mestrado e doutorado pela URGS, também em Química, e nós chamamos a Bárbara porque, além de fazer pós-doutorado no Laboratório de Catálise Molecular no Instituto de Química da URGS, ela também tem se dedicado nos últimos anos à prática de rugby. Já participou de diversos campeonatos, tanto estaduais quanto nacionais, além de ter participado de treinos com a Seleção Brasileira de Rugby. Então, desde já, agradecemos a participação da Bárbara. Muito obrigada por aceitar o convite. Olá, Bárbara. Oi, gurias, tudo bem? Oi, Bárbara. Muito obrigada pelo convite aí. Sempre bom estar divagando. Então, Bárbara, conta pra gente como e quando que tu começou a fazer esportes. Esse rugby foi o teu primeiro esporte. E conta um pouco da tua carreira acadêmica / esportiva. E se a química e os esportes andam juntos na tua vida, eu, como te conheço há 1000 anos, sei que mais ou menos andam juntos. Então, o esporte, na verdade, desde que eu me conheço por gente, esteve na minha vida. Acho que desde o ensino fundamental eu gostava bastante de atividade física, gostava das aulas de educação física. E comecei, na verdade, no futsal, só que no ensino fundamental não tinham meninas que gostavam de futsal, né? Então eu não tinha com quem jogar. Então eu acabei indo pro vôlei, mas eu era e sou bem ruim no vôlei, mas só por eu poder estar me movimentando, eu acabei participando de escolinhas de vôlei no ensino fundamental. E aí depois, no ensino médio, segui no futsal, e quando entrei na URGS, eu fiz uma seletiva para participar do time de futsal da URGS e ingressei nesse time, que eu acabei ficando por uns 3 anos. Depois desses 3 anos, participando de campeonatos universitários, eu acabei conhecendo o rugby e abandonei de vez o futsal. Então, no teu caso, durante toda a tua pós-graduação, tu sempre teve alguma prática de esporte? Sim, durante toda a minha vida acadêmica eu acabava praticando alguma atividade física, exceto por um ano, que foi o primeiro ano de doutorado, que eu optei por não praticar nenhuma atividade física. E vou dizer pra vocês que foi o pior ano da minha vida, falando assim em termos de sanidade mental. Assim, foi bem ruim. E aí que eu vi que realmente não tinha como não fazer alguma coisa diferente da química, porque senão eu ia ter que começar a fazer algum tratamento para conseguir dar continuidade à vida acadêmica, que muitas vezes a gente sabe, né, que não é fácil. Na verdade, então, claro, além de tu gostar muito dos esportes, quer dizer, lá no ensino fundamental, tu nem sabia que tu ia seguir a vida acadêmica, né? Mas tu já gostava muito, mas em algum momento da tua vida ali, né, de estudante, enfim, na graduação, na pós-graduação, tu percebeu que também poderia ser uma válvula de escape, assim, né, o esporte. Quer dizer, é uma coisa que tu sempre gostou, mas que também poderia te ajudar psicologicamente a dar sequência à tua escolha profissional, na verdade, né? Com certeza. Eu acho que eu gosto muito de química e eu acho que eu segui a carreira correta, mas eu gosto muito de esporte também e eu acabei trazendo isso como algo para complementar a minha carreira científica, porque, bem ou mal, isso me ajuda muito, assim, seja para escrever projeto, para defender mestrado, doutorado, ler artigo, pensar a química. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Cada vez mais eu descubro que isso é bem importante, assim. Não, em relação ali ao nosso título, então, o lazer dos cientistas, a gente achou interessante falar um pouco sobre isso, né? Mostrar que o cientista é uma pessoa normal, né? Que também tem um lazer. Quando a gente fala em cientista, justamente isso, a gente pensa às vezes que é uma pessoa que leva uma vida um pouco diferente, que tem outros hábitos, né? Só para vocês terem uma ideia, teve um determinado evento no laboratório em que eu, a Bárbara e a Márcia trabalhávamos, e o laboratório recebeu uma turma de ensino fundamental, né? Então, crianças ali em torno de 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos, para conhecer o laboratório, etc, né? E aí, quando as crianças chegaram, as pessoas receberam elas sem o jaleco, com a sua roupa normal, enfim, e tal. E por acaso,
naquele momento, vinha chegando no mesmo prédio um outro professor que nem ia participar da atividade e que ele estava de jaleco. E aí, quando as crianças olharam, viram ele entrando, disseram, olha lá um cientista! E daí ficaram tricontentes e tal, tipo, olha lá! E os outros todos cientistas que estavam na frente delas, sem o jaleco, aquilo não indicava que era um cientista, né? Então, quando a gente pensou nesse título, na hora, assim, me veio essa situação, né? Sim, isso é bem engraçado. Eu acho que até nós, como cientistas, às vezes não pensamos tanto no nosso lazer, né? Colocamos uma certa culpa no tempo que não estamos fazendo determinada coisa. E tu precisa te permitir fazer isso e não te sentir culpado. Então isso que muitas vezes acaba gerando os problemas que a gente vê, e cada vez mais eu vejo na universidade essa questão de depressão, da pessoa se sentir frustrada, de que por mais que ela faça, nunca é o suficiente, entende? Então eu acho que isso, essa cultura, ela tem que mudar, sabe, de alguma forma, assim. Esse estereótipo de cientista de jaleco branco, sabe? O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, quando eu vou pro esporte ou vou pra um campeonato e as pessoas descobrem que eu fiz química, que eu sou doutora em química, as pessoas ficam espantadíssimas, tá? Mas tu é química e tu joga rugby. Como se não pudesse uma pessoa que é cientista ou que tem uma vida acadêmica conseguir se desenvolver no esporte, entende? Porque parece que são coisas que não caminham juntas. Mas não, eu acho que as pessoas são cada vez mais versáteis no que elas podem fazer, sabe? E acho que conseguir juntar isso acaba fazendo com que a gente seja profissionais melhores, pessoas melhores. Então é importante, sabe? Cada vez mais a gente buscar coisas novas. Mas é bem difícil de cada cientista encontrar um lazer ideal para si, sabe? Porque eu acho que é um esforço bem grande também para encontrar uma atividade de lazer. Bárbara, para ti, o esporte é o teu lazer ideal. Sim, mas tem várias outras coisas que eu me aventurei também. Eu, por exemplo, há muito tempo atrás tentei aprender a tocar violão sozinha. Pensei, eu gosto muito de música, não deve ser tão difícil. Aí baixei uns aplicativos, não tive sucesso. Aí agora na pandemia, como eu não pude mais praticar esportes, né, só em casa, alguma coisa, eu resolvi, vou tentar aprender a tocar violão de novo, porque afinal agora, né, tô em casa, não posso praticar esporte, eu preciso fazer alguma outra coisa que não seja estudar e escrever artigos, enfim. Aí baixei o aplicativo de novo, fiquei treinando 2 meses, todos os dias, peguei o violão do meu irmão, e não tive sucesso de novo. Então eu acho assim, eu tenho vontade de fazer outras coisas, eu acho que eu gostaria muito de saber tocar violão, que eu acho bem bonito, eu acho bem legal quem consegue tocar, mas eu acho que eu não tenho muito essa veia artística, assim, sou bem ruim, coitado dos meus vizinhos, não deu muito certo, mas eu acho que assim, qualquer coisa que consiga nos tirar um pouco assim do nosso ambiente e que a gente tá muito inserido é bom, sabe? Seja lá o que for, mesmo que a gente não seja tão bom nisso. Por exemplo, no violão foi um desastre, mas na pandemia pra mim foi bom, porque foi outra coisa que eu pude fazer que me tirou um pouco do momento que a gente tá inserido, assim. Então eu acho que qualquer coisa é válida, sabe? Sim, tipo, tu tava tocando violão, tentando tocar, tu tem que pensar no violão, né? Tu não vai pensar em química, tu não vai pensar em coronavírus. Ou que tem que publicar, que eu tô sem fazer pesquisa, que tá tudo parado, enfim. Então foi uma válvula de escape legal, não tive muito sucesso, aí depois eu abandonei e segui fazendo atividades físicas dentro de casa mesmo, que funcionou melhor. Pois é, conta pra gente como é que foi essas atividades dentro de casa e essa adaptação, porque em geral tu sempre pratica esportes coletivos e ao ar livre, né? E aí como é que foi essa adaptação aí pra ti? Sempre é tudo, acho que pra todo mundo, qualquer mudança é um desafio, né? Mas foi bem legal, assim, eu acho que eu consegui, dentro do nosso grupo do rugby, nós tivemos alguns desafios via WhatsApp pra gente desenvolver ao longo da pandemia. Inclusive, nacionalmente, foi criada uma Copa Nacional de Rugby com desafios virtuais, entende? Então, foram coisas que acabaram estimulando, assim, motivando para que as pessoas, os atletas, continuassem seguindo as suas atividades mesmo que de casa, né? Então, acabei adaptando algumas coisas e funcionou bem, tá funcionando bem. Eu ainda sigo fazendo atividade dentro de casa.
Eu tentei várias vezes começar vários esportes. E eu, quando tava lá no ensino fundamental, eu gostava bastante de praticar esportes. Mas depois, não sei, eu sempre gostei mais de esportes coletivos. Mas quando eu comecei a graduação, parecia que eu não encontrava pessoas que faziam os esportes que eu fazia, sei lá, ou não procurava também, não sei. E pronto, eu não fazia nada daí. Sempre tentava, ficava 2 meses na academia, parava, tentava de novo e parava. E nunca levei nenhum esporte muito, muito a sério, assim. E agora, durante a pandemia, eu comecei a andar de bicicleta. E isso era uma coisa que eu fazia há anos atrás e achava super bom. E agora eu voltei a andar de bicicleta e me fez muito bem, realmente, durante a pandemia. E logo que passou o boom, assim, da pandemia aqui em Portugal, que dava pra jogar já esportes coletivos, que teve uma época que tava dando. Achei um time de vôlei e comecei a jogar vôlei aqui. Olha! E, sério, foi assim, ó... uma das melhores experiências nos últimos anos, assim, porque era uma coisa que eu esperava chegar o dia, ansiosa, sabe? E no momento que eu tava lá, eu não queria que aquele momento acabasse, sabe? Fazia tempo que eu acho que eu não tinha um sentimento assim. E voltava do vôlei bem animada pra fazer diversas outras coisas, sabe? Então, às vezes eu me pergunto, se eu tivesse me esforçado mais para ter um hobby, ou ter feito uma atividade física durante o doutorado, será que não teria sido um pouco mais fácil, digamos, o processo de doutoramento, sabe? Pra mim foi tanto que quando eu tava escrevendo a minha tese, comecei a escrever ali por novembro, e eu ia defender em janeiro, fevereiro. E aí em novembro acaba a temporada de rugby, né? Então coincidiu o fim do rugby com o início da minha escrita da tese. Eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu me inscrevi numa academia de jiu-jitsu. Então eu me matriculei, tinha uma academia lá perto de casa que tinha jiu-jitsu. Pensei, eu vou fazer esse jiu-jitsu, porque daí pelo menos eu tô fazendo alguma coisa, porque se eu só ficar em casa escrevendo a tese, eu vou surtar e não vai dar certo. Então, assim, pra resumir, no fim eu acordava às 6 da manhã, às 7 horas eu ia pro treino de jiu-jitsu, ficava até às 8, aí eu ia pra casa, escrevia até às 6:30 da tarde, aí às 7:30 tinha aula de jiu-jitsu na academia de novo, no mesmo dia, eu ia de novo no jiu-jitsu, voltava, escrevia mais um pouco e ia dormir. Então, assim, eu precisava daquilo, sabe? Porque às vezes a gente fica um pouco se sentindo culpado de, eu deveria estar escrevendo, estou fazendo outra coisa. Mas, assim, de experiência própria, às vezes que eu deixei de fazer alguma atividade que eu tinha pra fazer, física ou alguma coisa diferente que não era relacionada à pesquisa, eu não consegui render. Eu ficava ali e não saía do lugar, enfim, então eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa culpa que às vezes a gente sente de, não estou trabalhando, eu deveria estar trabalhando. Não, eu acho que a gente tem que saber entender o nosso corpo, a nossa mente, respeitar isso e fazer o que tem que ser feito quando tem que ser feito, sabe? Então, pra mim foi muito bom. Eu acho que o meu doutorado foi mais tranquilo, acho que nunca é tranquilo, né? Mas foi mais tranquilo por conta disso, assim, porque eu consegui desopilar em alguns momentos, então. Mas olha, Bárbara, eu vou te dizer que fazendo esportes, tu tem mais chances de ganhar um prêmio Nobel, olha, porque tem aqui um estudo, eu acho que eu tô muito longe de ganhar um prêmio Nobel. Eu acho que de nós três eu tenho mais chances, Com então. certeza. Muito bem. Sim, porque segundo um estudo publicado na Nature em 2015, que se referia a outro estudo realizado em 2008, descobriu-se que os ganhadores do prêmio Nobel eram mais propensos do que os outros cientistas a terem um hobby por um longo período de tempo. O estudo tentava então encontrar alguns fatores que ajudassem a predizer o futuro prêmio Nobel. E mesmo comparando o QI, né, o quociente de inteligência dos ganhadores do prêmio Nobel em relação a outros cientistas que também tinham um grande sucesso na carreira, quase não houve diferença nesse valor. Uma das maiores diferenças entre os vencedores e os demais cientistas foi justamente que os vencedores do Prêmio Nobel tinham cerca de 1,5 vezes mais probabilidade de buscar uma atividade artística, por exemplo, ou ter hobbies em geral. Então tá aí uma boa maneira de predizer quem possivelmente pode ganhar um Prêmio Nobel no futuro. Então tá, vamos ver se esse estudo vai se aplicar ao nosso grupo. Daqui uns anos a gente se encontra de novo para conversar sobre esse mesmo assunto. Tem um Nobel de Física de 2017, né, o Kip Thorne, que é um exemplo disso, né? Claro, ele atuou como produtor executivo do filme Interestelar,
ali ele já era um grande cientista, né? E é por isso que ele foi chamado pra trabalhar como produtor executivo desse filme. Mas ele já deu várias entrevistas, enfim, dizendo que ele sempre foi apaixonado por todas as coisas que se referem à produção de filmes, a Hollywood, enfim. Certamente ele deveria já estudar um pouco desse tema, enfim, né? Ter a questão de filmes, etc., como hobby. E eu, como não sou uma pessoa muito dos esportes, assim, nunca fui, sei lá, eu sempre fiz alguma coisa, assim, mas nada regular, assim, nada como a Bárbara, por exemplo, uma dedicação, assim, e tal. E aí, na pandemia, tu começa a te dar conta quanto tempo tu é capaz de ficar sentado. E que coisa horrível que é isso, tu ficar horas e horas e horas sentado. E aí, justamente agora que eu me dei conta disso, eu não posso ir na academia, eu não posso me inscrever em nenhum tipo de outra coisa coletiva e tal, o que eu vou fazer? E aí eu baixei um aplicativo. E aí ele te dá uma sequência de exercícios, ele te pergunta ali a tua idade, né, se tu é muito ou pouco dedicado às atividades físicas, no caso eu era 0, daí eu coloquei ali 0, né, pede ali e tal, qual é o teu objetivo? Meu objetivo é perder peso. Não, meu objetivo é só, sei lá, se exercitar, né, e aí tu vai marcando ali e tal, e ele te coloca uma série de treinos. Inclusive, tu pode escolher se tu tem alguns equipamentos em casa. Algumas pessoas têm pesos e tal, e corda e coisa assim. E aí tem uma série ali de exercícios que tu faz, na verdade, só com o peso do teu corpo, né? E eu gostei bastante, assim. E aí, em geral, era de 30 minutos a 1 hora, assim, né? Tipo, 3, 4 treinos por semana. E aí eu gostava, assim, tipo, de manhã, hoje é dia de treino tal. Só que aí isso foi, né, num período de pandemia que eu nem aula tava dando. A gente só fazia as atividades de pesquisa e pensava, né, nessas aulas que iam voltar no modo remoto. Só que aí, quando as aulas voltaram, né, quando tudo se organizou, e na minha atividade profissional ali de pesquisa e ensino, começou a acontecer aquele probleminha. Mas eu tô aqui fazendo esse exercício e eu poderia estar ali fazendo um PowerPoint pra aula, eu poderia estar ali lendo um artigo, e aí já começa a bater aquela culpa, né? E aí eu deixei de fazer, abandonei o aplicativo. Agora, recentemente, eu voltei não com o aplicativo, resolvi correr na rua, coisa que também eu nunca fiz, nunca gostei, e aí agora resolvi correr na rua. Mas também, eu corro assim, meia hora, daí eu penso, meia hora tá bom, mais do que isso vai atrapalhar o meu trabalho. E tá errado isso, eu sei que tá errado, né, porque é que nem a Bárbara falou, tu tem que ter as coisas pra fazer, né, os horários pra fazer as coisas no teu dia, porque... ninguém vive só de trabalho, né? Ninguém aguenta isso. Ô, Bárbara, e tu que tá mais inteirada desses assuntos de esportes, no meu caso, por exemplo, eu disse que eu não encontrava pessoas que faziam o meu esporte, que era o vôlei, ou seja, não procurei direito, obviamente. Então, tu tem alguma dica, né, para as pessoas como procurarem algum tipo de esporte para fazer, ou como elas possam encontrar o seu hobby ideal, assim, já que tu já tentou várias coisas diferentes, assim. Tem coisas às vezes que a gente nem imagina, por exemplo, o rugby. O rugby era um esporte que eu não conhecia, sabe? Eu nem sabia que seria alguma coisa que eu pudesse gostar, porque eu nem conhecia, porque é muito pouco divulgado ainda no Brasil, né? E eu acabei conhecendo por conta do meu envolvimento no time de futsal da URGS, que daí tinham pessoas assistindo um campeonato e acabaram convidando o time inteiro pra ir fazer um treino de rugby, sabe? Então, às vezes, tem esportes ou atividades que a gente nem conhece, né? Por exemplo, que nem o aplicativo que a Nath falou. Às vezes, tu nem sabe que existe esse tipo de aplicativo, né? E que muitas vezes é o que tu precisa pra começar alguma coisa, assim. Mas, como o nosso trabalho muitas vezes é, assim, tão individual, eu acho que esportes coletivos acabam sendo um caminho mais, assim, que vai ter mais sucesso, né? Porque que nem a Márcia falou, ela tava andando de bicicleta, mas bicicleta, assim, às vezes é tu, né? Tu tem que pegar a tua bicicleta, pegar ali, dar uma volta. Quando tu tem um esporte coletivo, que é um treino coletivo, que as pessoas estão esperando que tu esteja lá, tu acaba te motivando mais e talvez tu não caia, assim, nessa culpa de, não posso ir porque eu tenho meu trabalho, eu não rendi hoje, eu preciso fazer, e se eu não estiver estudando, se eu não estiver lendo artigo, isso é um problema. Então, quando é um esporte coletivo, tu acaba... que eu penso, assim, tendo mais responsabilidade com aquele esporte, mesmo ele sendo um hobby, entende? Então eu acho que muitas vezes esse é o caminho, assim, eu gosto bastante de esporte coletivo,
até porque eu sou bastante competitiva, quem me conhece sabe, né, Nath? O esporte também é um jeito de eu conseguir canalizar essa competitividade para algo positivo, entende? Porque no ambiente de trabalho, ser competitivo é bom, mas assim, acho que tudo tem, assim, um equilíbrio, né? Então, muitas vezes, se eu não uso essa minha competitividade do jeito certo, não é legal no ambiente de trabalho. Sim, corretíssimo. E nesse caso que a gente sempre comenta de sentir culpa e tudo mais, acho que tem a ver com o estilo workaholic que a gente às vezes tem. E atualmente cada vez mais está se desencorajando esse tipo de atitude quando se contrata pessoas. E isso está sendo visto especialmente nos países da Europa, né? Que eles têm cada vez menos horas de trabalho e mais horas de lazer, para que tenha um funcionário mais feliz e mais produtivo. Eu acho que no Brasil ainda não sinto que essa cultura tá tão forte. E isso me lembra aquela série Emily in Paris, né? Sabe? Que não sei se vocês assistiram, mas ela é de uma americana. Eu acho que nós, brasileiros, temos bastante influência da cultura americana. E essa americana vai para a França e chega lá e se assusta com, digamos assim, o pouco tempo de trabalho que os franceses tinham, poucas horas de trabalho diárias, né? E aí ainda um dos colegas dela de trabalho ainda diz: a gente trabalha para viver, a gente não vive para trabalhar. E aí ela fica assim de início chocada com aquilo, depois ela vai vendo como aquilo é bom, na verdade, começa a entrar no ritmo, sabe? E não necessariamente o trabalhar menos significa ser menos produtivos, porque muitas vezes os europeus, por exemplo, na ciência, são em geral bem produtivos, né? E, Bárbara, tu sabe dizer se as universidades em geral têm algum tipo de incentivo para os esportes e tem times? E, por exemplo, a URGS, que não sei, tu comentaste que participou do futsal da URGS. Por exemplo, se eu quiser participar, onde eu encontro isso e como é isso? A URGS tem, normalmente isso fica mais centralizado na ESEF, né, que é ali o campus da Educação Física da URGS. Então, o futsal da URGS, bem como muitas outras modalidades, elas são desenvolvidas ali na ESEF, né? Então, entrar em contato com algum professor ali, ou se colocar mesmo no Google ali, ESEF, esportes, consegue encontrar bastante coisa legal. Tem a parte de atletismo, também é bem interessante, assim, eu sou um zero à esquerda no atletismo, mas tem bastante coisa legal de arremesso, de peso, enfim, coisas que a gente nem imagina, assim, que talvez a gente vai gostar, mas que nem conhece, não. Então, é bem legal. Em termos de incentivo, assim, aqui no Brasil, acho que as universidades, elas não incentivam tanto, ou não tem tanto investimento no esporte como, por exemplo, fora do país, né? A gente tem um campeonato que são os Jogos Universitários Gaúchos, né? Que são jogos universitários entre as universidades do estado. Agora, no último ano, foi o primeiro ano que a URGS entrou com um time de rugby feminino. Então, a URGS, que é uma universidade, né, bastante conceituada, não tinha um time de rugby feminino, por exemplo, para disputar os Jogos Universitários Gaúchos. Então, ano passado, nós fizemos um time, inclusive eu joguei e fui a treinadora desse time. E nós, na verdade, tínhamos só 2 times femininos. E aí nós jogamos 3 jogos e fomos campeãs, né, dos Jogos Universitários Gaúchos e conseguimos uma vaga para os Jogos Brasileiros Universitários, que ia acontecer agora final do ano, acho que início do ano que vem, não sei direito. Então, assim, nós conquistamos a vaga, mas a gente teria que escrever um projeto para a universidade para conseguir verba que conseguisse financiar a nossa ida para esse campeonato, entende? Então, assim, a gente ganhou a vaga, o direito de disputar esses Jogos Brasileiros, mas a gente não tinha verba, assim. Então, se a universidade aprovasse algum projeto, a gente conseguiria ter dinheiro para ir, ou senão cada uma ia ter que pagar do seu bolso. E, assim, fora do país, os atletas dessas modalidades, eles recebem uma bolsa, né, da universidade, para estarem representando a universidade. Aqui a gente não tem, assim, essa cultura, né? E, na verdade, esses Jogos Brasileiros nos dariam a chance de talvez ganhar uma bolsa atleta, se nós ficássemos em primeiro lugar, né? Então, assim, tem a questão do bolsa atleta para os atletas, mas é tudo uma disputa, assim, de campeonatos, né? Não é a universidade que paga. Então, é mais ou menos assim que funciona.
E também a gente encontrou algumas comprovações em alguns artigos, né? Algumas teorias que indicam por que as atividades físicas fazem bem para o nosso corpo e para a nossa mente, né? Então tem um estudo do Hospital de Clínicas, por exemplo, da USP, que é bem simples assim e direto sobre esse assunto. Então, tem realmente vários artigos na literatura que falam da parte química, né, da atividade física ou da realização de algum esporte. Então, por exemplo, tem um trabalho que foi publicado na Clinics pelo Instituto de Psiquiatria da USP de São Paulo, onde eles relatam as explicações psicológicas e fisiológicas, as hipóteses, né, fisiológicas do quão importante é a atividade física para a saúde mental das pessoas. Então, nesse artigo, eles descrevem que quando tu pratica uma atividade física, tu tem a formação, a liberação de monoaminas e de endorfinas no teu organismo. Então, por exemplo, nesse trabalho, eles acabam fazendo uma relação dessa liberação de monoaminas com o melhoramento da transmissão sináptica, que na verdade é como os impulsos nervosos eles vão se propagar de uma célula para outra, sabe? Então, na verdade, essas monoaminas elas têm a mesma função, basicamente, da utilização de um antidepressivo, né? Então, nesse trabalho os autores fazem mais ou menos esse paralelo, assim. Claro que tem muitos trabalhos também controversos com relação a isso, né? Mas esse trabalho especificamente fala que uma das causas, assim, do melhoramento da saúde mental com a atividade física é pela formação dessas monoaminas e também pelas endorfinas, que já é mais conhecido, né? É bastante falado, muitas pessoas fazem atividade física, postam nas redes sociais, tô endorfinada, né? Porque a gente sabe que a prática de atividade libera endorfinas. E aí nesse trabalho também eles falam com relação à liberação dessas endorfinas e fizeram até um estudo analisando indivíduos que praticavam atividade física frequentemente e que depois pararam abruptamente de praticar essa atividade física. E aí essas pessoas, elas acabaram apresentando vários efeitos, assim, como o aumento da irritabilidade, o nervosismo, a ansiedade aumentou, sabe? Então, eles conseguiram mais ou menos também traçar um paralelo nessa questão de que parar com a atividade física também pode ser ruim. Isso acontece, por exemplo, comigo aquele 1 ano do meu doutorado que eu resolvi que eu não ia fazer mais nada de atividade física, porque eu tava com aquela questão de doutorado, eu não posso perder tempo, nunca dá tempo de fazer tudo, não vou fazer nada que não seja o meu doutorado, entende? E realmente, aquele ano, a minha irritabilidade, o meu convívio social, até mesmo com as pessoas do grupo de pesquisa, foi bem ruim, porque de alguma forma isso me afetou, entende? Então, e aí depois eu me dei conta disso e acabei voltando, e aí tudo ficou ok e deu tudo certo. Então acho que esse estudo ele é bem interessante, assim, e mostra que não é só um achismo, né? Tem comprovações científicas de que é importante. Essa questão da irritabilidade e da ansiedade, eu que pratiquei, digamos assim, pouco tempo agora no vôlei, que eu falei, era vôlei de praia, sabe? Então, agora... Então, eu tava praticando quando era horário de verão aqui. E agora, começou o horário de inverno e escurece muito cedo, sabe? Então, eu não consigo mais praticar. E no final de semana voltou a ter restrições por causa da pandemia. Então, a gente só pode estar fora de casa até 1h. E aí, todo mundo precisa no sábado e no domingo, por exemplo, fazer suas compras, fazer essas outras atividades. E acabam não tendo tempo no final de semana para praticar. Então, a gente parou de praticar já, porque como tem escurecido 5 e pouco da tarde, já tá escuro. E final de semana não tem dado mais muito tempo, né? Porque 1h a gente já tem que estar dentro de casa. Eu vejo que já fez bastante diferença na minha ansiedade e na minha irritabilidade depois de ter parado de praticar o vôlei de novo. Agora eu tenho que voltar com a minha bicicleta. Ou a bicicleta ou o aplicativo também, né, Márcia? Sim. Então, alguma mensagem final que vocês querem deixar para os nossos ouvintes? Acho que a minha mensagem é: descubra uma coisa que você gosta de fazer além das suas atividades profissionais, uma coisa que tu goste muito de fazer para poder se distrair. Descubra você, né? Porque eu não descobri ainda, no caso. Sempre há tempo. Sempre há tempo, exato.
Eu acho que a mensagem final é corpo são, mente sana. Acho que a gente não tem como estar com a mente saudável se o corpo não está saudável e vice-versa. Então, como a Nath falou, busquem alguma coisa que tirem vocês dessas pressões da vida acadêmica. E muito obrigada pelo convite de estarmos aí conversando sobre isso, gurias. Nós que agradecemos, Bárbara, muito bom ouvir assim, uma experiência diferente da nossa, duas sedentárias, né? Então é bem interessante. Obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada. E você, ouvinte, o que faz no seu tempo livre? Tira um tempo para você? Qual o seu hobby? Deixe seu comentário, conte a sua história. Todas as divagações são bem-vindas. Então agradecemos, além de agradecer a Bárbara, agradecemos ao nosso editor de áudio, o Lucas Roxo. E para ficar ligado nos nossos episódios, siga o podcast Divagação Científica no YouTube e no Instagram. Curta e comente. E semana que vem estaremos de volta!